esse texto de João 3, de 1 a 15. Depois nós iremos orar. E após isso, estudar a vida de Nicodemos, trazendo para a nossa realidade. Tá bom? Eu acho que a lição... Cadê? Número 13. Escrita pelo pastor Barnett. Olha só que honra e que temor o meu. Esqueci. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo e pelos que já estão em casa preparados para estudar a tua palavra. Abençoe-nos a nós aqui e a nós outros que estamos em casa. Dê-nos, ó Deus, não só informações, mas edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando esta revista. Estamos já na reta final dela, eu acho que faltam 4 lições. E hoje nós vamos estudar um personagem muito curioso chamado Nicodemos. Eu estou certo de que todos vocês conhecem a história de Nicodemos e que já leram esse texto por várias vezes. E João 3,16, dito diante de Nicodemos, é na verdade a súmula de todo o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi dito naquela ocasião. Eu queria ver com vocês algumas coisas sobre Nicodemos. Eu levei tanto tempo passando um por um. Levei mais de 1 hora. Aí chega ali e vem tudo de uma vez só. Desculpem por isso. Eu queria ver com vocês, primeiramente, as credenciais de Nicodemos. O nome dele, Nakdimon Ben Gurion, é em grego. E
e foi um dos homens mais notáveis dentre os judeus. Ele era da linha mais severa dos fariseus, a linha mais dura, aquela que, para entrar, era exigido muito esforço, muita dedicação, e ele também era membro do Sinédrio. Dentre os fariseus, havia uma escola composta por 71 homens. Eles eram o que nós poderíamos chamar de senador, um homem de um testemunho ilibado, muito rígido, muito respeitado. Era alguém que se destacava pelo seu testemunho. Não havia nada do que falar contra estes homens. Ele tinha um elevado prestígio por onde passava. Há quem afirme que ele era líder de várias sinagogas. Os historiadores dizem que, além disso, ele era muito rico, muito rico. Ele era proprietário de várias hospedarias, vários hotéis. E naquela época própria das festas da Páscoa, as suas hospedarias ficavam muito cheias. Ele tinha um conhecimento profundo de todo o Antigo Testamento. Não obstante, esses recursos de ordem pessoal não o levaram a entender o Senhor Jesus, nem a entender os princípios do Senhor Jesus. Por conta disso, ele foi a Jesus. Várias pessoas iam a Jesus pelos mais variados motivos. Algumas pessoas tinham problemas de ordem física, uma enfermidade, e tendo ouvido de Jesus, iam até Jesus especificamente por conta de uma necessidade, de um parente ou deles mesmos. Outros iam a Jesus porque tinham problemas de ordem espiritual. Jairo foi um deles. Um grande problema. Aquela mulher cirofenícia. Obrigado. Irmãos, Kia preto, placa ENH 2B44. Precisa ser retirado de onde está. Kia preto. Ele está no lugar errado e o pessoal vai multar nos próximos 60 segundos. Kia preta, dá o seu, Beth? Não, né? Tá. Obrigado, Beth. Algumas pessoas tinham problemas espirituais, possessões. Já tinham tentado de um jeito, de outro, mas não deu resultado. Eles levaram então a Jesus. Este homem, não. Ele nem tem um problema em casa de ordem relacional, ele não tem um problema de ordem física, ele não tem um problema de possessões. Ele vem a Jesus porque ele não está entendendo. Ele não tem um conhecimento físico ou espiritual de Jesus. Aí então ele vai até ele. E o Senhor Jesus o recebe durante a noite. Aqui no capítulo 3, este homem, um dos principais dos judeus, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos vai a Jesus durante a noite. Por que durante a noite? Por que não durante o dia? Existem pelo menos 2 possibilidades ou 3 possibilidades. Desculpem. Ficou? Ficou. Obrigado.
A primeira possibilidade da escolha do horário é que ele tinha medo de ser visto. O que é que vão dizer de um mestre indo a outro mestre? É uma possibilidade. Ele se disfarça e vem nas sombras da noite. Como é que ele poderia explicar isso para os seus colegas do Sinédrio? Ele tem receio de ser mal interpretado. Ele é um homem de influência. O que é que os outros iriam dizer acerca dele? Ele está indo noutro mestre, noutra igreja. Ele estaria se expondo a críticas e a comentários que podem não ser autênticos. Uma das razões pela qual ele escolheu a noite é essa. Uma outra razão é por conta das suas muitas ocupações. Era Páscoa, e se você observar o versículo 23 do capítulo 2, volte um pouquinho aí. Estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Então, era Páscoa, cidade cheia. Então, as hospedarias iam exigir que os funcionários estivessem ali para servir. Uma das razões pela qual ele foi à noite é por conta das suas muitas ocupações. Não é por receio, não é por vergonha, não é por medo. Não, ele foi porque estava ocupado. A outra razão também considerada é porque ele sabe que Jesus é mestre e que as pessoas o procuram. E por causa da deferência a Jesus é que ele vai de noite. Olha, eu preciso conversar com a Conceição, mas eu sei que ela trabalha o dia todo. Eu sei que ela é ocupada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar à noite. E vou lá na residência dela. Esta é a ideia. Não é por medo, não foi porque eu estou ocupado, mas porque ela estava ocupada. Então, considerando o mestre e as ocupações do mestre, então ele foi durante a noite. Todas as questões do ser humano, todas elas devem nos levar a Jesus. De todas as ordens. E esse homem faz isso. Jairo, que era um dos principais, foi a Jesus porque tinha uma filha enferma em casa. Lembram disso? Muito enferma, e ele foi a Jesus durante o dia. Ele vai na praia e ele se expõe diante de todo o povo e diz: a minha filha está muito doente. Venha à minha casa, põe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E o Senhor Jesus vai. Aqui é outro dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, Naquele Rimon. Ben Gurion é o nome dele, na língua deles. E ele encontra-se com Jesus à noite. Ele traz o seu problema a Jesus. Os evangelhos apresentam pelo menos 3 encontros ou 3 vezes em que aparece o nome deste homem. O primeiro é aqui. Esse é o primeiro encontro. O segundo está em João 7:50 em diante, quando o Sinédrio enviou soldados para prender Jesus, e os soldados que receberam a ordem voltam sem o prisioneiro. E eles perguntam: o que aconteceu? Aí os soldados, com a ordem de prisão, chegam e dizem: ninguém falou com este homem. Nunca vimos uma autoridade como naquele homem. Nós não tivemos como prendê-lo. Aí eles voltam sem a prisão. A terceira e última aparição de Nicodemos é a mais extraordinária. É lá no capítulo 19, a partir do versículo 39 em diante, de João, quando o Senhor Jesus está morto, e ele, com José de Arimateia, reúnem uma grande soma de dinheiro e compram especiarias e pedem o corpo para prepará-lo para o sepultamento. Estas 3 ocasiões, esse homem aparece como discípulo de Jesus.
Mas eu queria deter um pouquinho do tempo aqui. Ele vem a Jesus com uma questão de ordem pessoal. Ele tem dúvidas acerca de quem é Jesus. E o Senhor Jesus, então, atende a esta procura. E começa ali uma entrevista. A grande maioria das pessoas se aproximavam de Jesus por conta dos milagres. Versículo 23 do capítulo 2 fala isso. Viram os milagres. Eles tinham necessidades de milagres e vinham. É extraordinário que nunca Jesus se negou a qualquer um dessas pessoas que o procuraram pelos mais variados motivos. Ele nunca disse não. Ele sempre atendia. Às vezes ele apresentava uma barreira por conta da pessoa e a pessoa, superando a barreira, era atendida. Ó mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu queres. Não posso lançar aos cachorrinhos o que é dos donos. Ele falou para a mulher. Ela superou, aceitou, então ela é atendida. Aqui, esse homem, Nicodemos, procura o Senhor Jesus por qualquer uma daquelas 3 razões que sejam e abre então um espaço para que o Senhor Jesus atenda às suas necessidades. Não eram sinais. Ele tinha um desejo de conhecer. Observe como é que ele se aproxima. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o Senhor Jesus, então, nessa entrevista, fala basicamente de 4 coisas. A primeira delas é do novo nascimento. Versículo de número 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O caminho que Nicodemos estava trilhando não o levaria ao céu. Nicodemos sabia disso, Jesus sabia disso. Ele não tinha plena convicção de que o seu caminho o levaria ao céu e por isso ele vai a Jesus. E o Senhor Jesus se utiliza deste tempo, desta procura, desta entrevista, para levá-lo a verdades que poderiam modificar a sua vida e levá-lo ao céu. Como é que o homem pode nascer de novo? O grande problema daqueles que nasceram na igreja e que são filhos de cristãos é porque nós podemos estar racionalmente convencidos de que servir a Jesus é melhor. Nós podemos estar intelectualmente convertido, mas não espiritualmente convertido. O Senhor Jesus, então, trabalha aquele homem para que tudo o que ele tem de Jesus aqui seja trazido para cá, para o coração. É aqui que deveria entrar Jesus e não apenas aqui. Aqui sim, mas não somente aqui. Na cabeça de Nicodemos, 2 mais 2 é igual a 4. Sem problema. 2 mais 2 é 4. Mas no Evangelho não é assim. No Evangelho, 2 mais 2 pode ser eventualmente 4, mas pode ser 6, pode ser 8, pode ser 2, pode ser 200. Na matemática, na lógica ou na razão, 5 pães e 2 peixes, bem dividido, pode dar para 2, 3, até 5 pessoas, mas não 5.000. Não é possível, mas no reino, sim, é possível. Às vezes nós nos acostumamos com os sinais e tornamos-nos dependentes destes sinais. E a coisa acontece só racionalmente.
Porque o ambiente da igreja, queiram as pessoas ou não, é um ambiente bom, é agradável. Nós somos bonitinhos, cheirosinhos, não falamos palavrão, não cuspimos no chão, não nos agredimos, nós nos tratamos bem, nos chamamos de irmãos, manifestamos saudades quando não nos vemos. Isso é bom, isso é agradável. Isso não se encontra lá fora, nem na empresa, na escola, no condomínio. Então, esse ambiente é bom e nós podemos nos acostumar com esse ambiente bom e não percebermos a necessidade de um novo nascimento. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Eu estou convencido que o Senhor é sim o Filho de Deus. Os demônios disseram isso. Que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo. Aqui, ó, só. Vir à igreja e pertencer à igreja não faz de mim um crente. Assim como dormir numa garagem não faz de mim um carro. Eu posso dormir numa garagem. Olha, está cheio, dormir numa garagem. Mas isso não faz de mim um carro. Ter um filho nascido numa estrebaria não faz dele um cavalo. Faz? Não, não faz. Comer num coxo ou dormir num coxo não faz de mim um jumento. Não, não faz. Não estão entendendo? Nicodemos era um homem racional. A semelhança de Paulo, perfeito. Quem é que me argui de erro? Paulo chegou a dizer isso. Quem me argui de erro? Quanto à lei dos fariseus, eu sou o quê? Perfeito. Paulo. E ele escreveu isso para nós. Aí ele disse, mas pela sublimidade do conhecimento de Jesus, eu julguei tudo isso como perda. Não tem nenhum valor para mim isso. Tudo que eu observei para alcançar a salvação é pura perda. Porque eu estou entendendo que não é pelas mãos, mas é por um ato de fé. Então o Senhor Jesus, para este homem, diz, você tem que nascer de novo. E o Senhor explica o que é o novo nascimento. Não é se aproximar de Jesus com elogios, até sinceros, como é o caso aqui. Mas o Senhor Jesus havia dito no Sermão da Montanha que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isso é um entrave. Porque eu posso me acostumar com o sobrenatural. Eu posso me acostumar com o púlpito. Eu posso aprender a dar aula e a manifestar a língua portuguesa no objetivo de convencer os outros, quando eu mesmo não estou convencido de que aquilo é de Deus. A coisa não pode funcionar apenas na área da razão, das exatas. Ele tem que sair do cérebro para o coração, ou então eu estou perdido. Eu já falei para vocês, o primeiro contato... muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. O primeiro contato que eu tive com o Evangelho, eu passando na porta do correio, na cidade onde eu estava, eu vi um folheto que dizia o seguinte, errou o céu por 45 centímetros. Folheto que dizia só isso, errou o céu por 45 centímetros. Eu passei e as letras garrafais me fizeram ler do alto até embaixo, eu vi. E eu, antes de pegar o folheto para ler, eu fiquei meditando, mas como é que é possível? Onde é que está a graça de Deus? Onde é que está o amor de Deus? O cara chegou pertinho, 45 centímetros, podia esticar a mão e pegar o sujeito. E o cara perdeu a salvação por 40. Que é isso? Eu fiquei, então, pensando nessas coisas. Até que me rendi e baixei
e peguei o folheto, que estava um pouco amassado, um pouco pisado, mas me chamou a atenção. E ali estava escrito que aqueles que aceitam Jesus pelo cérebro apenas, e não pelo coração, erram por 45 centímetros. O espaço entre o cérebro e o coração é exatamente 45 centímetros. Eu nunca tinha pensado nisso. Hoje o pastor Vinícius, no culto da manhã, falou sobre o coração. Ou você o aceita de todo o coração, ou está perdido. Ou ele reina no seu coração, ou você está perdido. Irmãos, é só abrir um parênteses aqui. Não é o músculo. Não. Não é o músculo. Quando a Bíblia faz menção a coração, não é o músculo de carne. Não, não é. É o centro das emoções e dos nossos sentimentos. Se fizer um transplante de coração no Samuel para mim e colocar em mim o coração do Samuel, por conta do transplante, eu não vou começar a gostar da Liamar. Não. Porque o Samuel amava a Liamar e me deram o coração dele, eu comecei a ser simpático com a Liamar e comecei a gostar de pamonha, porque ele é goiano e gosta de pamonha. Não, isso não vai acontecer. Não. Se colocarem em mim um coração de boi, gente, eu não posso ver um mato que estou comendo. Não vai acontecer. Não vai. Eu estou olhando com tanta simpatia para tudo que é mato. Gente, eu estou caindo de boca em tudo que é mato que eu... Não vai acontecer. Porque o coração é só um músculo. Quando a Bíblia faz menção ao coração, é o centro das minhas emoções, da minha alma, daquilo que eu sou interiormente. Deu para entender, né? Aí o Senhor Jesus fala para esse homem aqui, não adianta você falar da boca para fora, que eu sou mestre. Não adianta você estar convencido que eu sou mestre. Não adianta. A coisa precisa descer do cérebro para o seu coração. Aí o Senhor Jesus explica sobre o novo nascimento. Como pode ser isso, então? O homem pode voltar ao ventre e nascer segunda vez? Mesmo que fosse possível colocar um homem grande dentro do ventre da mãe dele, não é disso que o Senhor Jesus está falando. Não é outro ato físico. Não é outra ação racional. Samuel deve ter 1,70 m. E 2. É 1,68 m. Vamos dar um jeito de levar o Samuel para o útero da sua mamãe? A gente encolhe, vai encolhendo, vai contorcendo ele, até que ele fique o menor espaço possível. E vamos colocá-lo dentro do útero da sua mamãe, da sua querida mamãe, para que ele nascesse de novo. Ele vai nascer um outro Samuel? Não. Não. Não vai resolver a questão. Como é que pode ser isso? O homem pode voltar ao ventre e nascer de novo? O Senhor Jesus disse que não é possível. Mesmo que fosse possível, não é isso que é novo nascimento. Não. Aí ele continua a explicar sobre ele e fala do Espírito Santo. Que este novo nascimento agora é de cima, não mais horizontal, mas é do alto. O homem precisa nascer do alto. É muito mais uma posição interna do que somente externa. O Senhor Jesus fala de algo prático, de forma que Nicodemos entendesse. Observe o que ele diz. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem? Sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar.
Aí ele explica, mesmo que fosse possível voltar ao ventre, o que nasce da carne é carne. Eu estou falando de um nascimento agora pelo Espírito. Nesta entrevista, ele coloca uma palavra nova para facilitar o entendimento de Nicodemos. O nascimento agora é espiritual. Não é um ato humano, é um ato divino. Não vem por uma busca humana, vem por vontade de Deus. Não adianta eu vir à igreja. Não adianta eu conhecer o Antigo Testamento. Não é somente eu decorar versículos. Não é tão necessário apenas eu participar do grupo da igreja e chamar os irmãos de meus irmãos, ou aprender as orações, ou decorar, porque isso é atos de esforço humano. Ele diz que não é assim. Agora é pelo Espírito. Você é novo nascido? É convertido mesmo a Jesus? Ou você se acostumou? Porque é muito fácil a gente se acostumar, principalmente com coisa boa. É muito fácil. Mateus capítulo 7 fala de uma turma de pregadores, de gente que tinha mais habilidade do que apenas os neófitos. Abra aí, por gentileza. Mateus, capítulo de número 7. Versículo número 21. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, fala Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente, vocês não entenderam? Então vou ser mais explícito possível. Nunca vos conheci. Não é que eu não estou reconhecendo vocês, não é que o tempo trouxe influências e rugas que eu não estou reconhecendo, não é que aquela cirurgia modificou tanto você que eu não estou conhecendo você, não, eu nunca. Não é que eu não estou conhecendo agora, eu nunca conheci você. O seu nome não está no livro da vida. Porque tudo que você fez, embora tenha feito em meu nome, você fez por uma promoção pessoal. Nicodemos, não adianta ir à igreja. Ou você tem um novo encontro a partir de um ato de Deus para você, ou então você está perdido. Mesmo que você pregue e tenha a habilidade de manusear o português de forma que leve as pessoas a serem edificadas. Mesmo que você tenha profetizado no nome dele e até expelido demônios. Mesmo que tenha feito muitos milagres, não é pouco não, muitos milagres. Os milagres fazem você entrar no cânon de uma certa religião como santo. Fez milagre, fez. É comprovado milagre? Então é santo. No cânon daquela igreja, você entra como santo. Lá naquela igreja, você é chamado de santo. Porque apareceu um milagre, foi atribuído a você, foi reconhecido o milagre, testificado o milagre, cientificamente provado o milagre, mas no céu você não entra. Como não entra? Eu fiz milagre. Sim, é verdade, fez. Você usou o meu nome e fez milagre. É verdade, não estou negando isso. Mas eu nunca conheci, porque não houve um nascimento novo. Houve um ajuste externo. Nessa entrevista, ele fala do novo nascimento. Porque o que levou Nicodemos a Jesus foi um desejo de conhecimento. E ele atendeu. Não era curiosidade. Herodes
se aproximou de Jesus no tempo certo e queria que ele fizesse algum milagre. Faz aí algum milagre para que a gente creia. Ele não fez nada. Ele não abriu a boca diante de Herodes. Não abriu a boca. Estava preso, não abriu a boca. Porque ele não satisfaz a curiosidade. Aqui não é esse o caso. Aqui era desejo de conhecer. Como é que pode ser isso? Mas o homem pode voltar ao ventre? Me explica. É interessante esta entrevista entre eles dois, no meio da noite. Jesus não desconsidera isso. Não. Quem me tocou? Mas, Senhor, todo mundo te toca. Não. Teve um toque diferente. Olha só. É esta ideia. Ele é Deus. Então, ele sabe o que eu faço e sabe por que eu faço, a motivação que me faz fazer o que eu faço. Ele sabe disso. Então, não são atos externos, são atos internos. Por que você trouxe o dízimo? E você saiu lá de onde você estava e caminhou para que todo mundo visse e colocou aqui no gasofilácio. Qual que é o objetivo? Estão vendo aqueles homens? Eles estão dando muito dinheiro, sim, mas estão dando do que sobra. Olha aquela outra lá, aquela viúva. Está vendo? Ele vê a motivação, ele vê o que ninguém vê. Aí ele falou então de novo nascimento. Algo do Espírito. Algo gerado por Deus. Aí ele fala da cruz também. Observe aí o versículo número 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Novo nascimento, vida eterna. Ele está trabalhando algo que é da linguagem de Nicodemos, de forma que Nicodemos pudesse entender. Eu sou do Ceará, eu posso falar de coisas que vocês não conhecem e que são lá do Ceará. E isso vai ficar longe do entendimento de alguns de vocês. Mas eu posso conversar com vocês usando figuras que vocês entendem para explicar o que vocês não entendem. Esses dias alguém me perguntou, que gosto que tem piqui? Gente, como é que eu vou explicar o piqui para quem nunca comeu piqui? Ele é amarelo, tamanho de um ovo de galinha, mas não é ovo de galinha. Ele tem espinho. Ele tem espinho? Tem, mas não é peixe. Tem uma parte de carne de fora que é muito saborosa. Mas como é que a gente vai explicar isso, gente? Entende a dificuldade? Aí você tem que raspar ou com dente ou com uma colherzinha e come aquela carne que fica por cima até chegar numa certa altura em que você não pode ir adiante porque tem espinho, mas não é espinho que fura, é um espinho que cola. Ele cola na sua boca. Enche a boca de espinho, mas não é furando não. Ele cola, ele gruda. Como é que você explica isso para alguém do Sudeste? O Senhor Jesus precisava falar do novo nascimento, da vida eterna, e usa figuras que Nicodemos entendia. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto. Eu sei o que é tesouro. E principalmente eu sei o que é tesouro oculto. O tesouro oculto eu sei o que é. Eu não tenho, mas eu sei que existe tesouro oculto. O meu tesouro é oculto, porque eu não vejo. Nem eu vejo, nem a Beth vê. É tão oculto que a gente não pode nem fazer o uso dele. Pense num tesouro oculto, é o meu. Ele não paga conta. Olha, eu quero pagar conta, mas com tesouro oculto. Mas cadê? Não funciona. O Senhor Jesus fala então isso. O reino dos céus é semelhante a um homem assim, assim. Eu estou entendendo, porque ele está usando a minha linguagem. Eu estava fora daqui, uma época dessa, com a Beth, aí alguém falou a minha língua. Como aquilo foi gostoso. Ouvi, fora daqui, alguém falar como um cearense. Eu disse, gente, tem um nordestino aqui.
Eu gostei de ouvir aquele sotaque. Entende? Me identificou. O Senhor Jesus se identificou conosco. Se identificou com Nicodemos e fala a linguagem que Nicodemos entende. Aí aqui ele fala de uma certa serpente no deserto. Lembram das mordeduras da serpente? O povo reclamou e lamentou. O Senhor mandou umas serpentes e a serpente estava mordendo e matando o povo. Aí eles oraram e Deus disse, olha, pega uma serpente dessa e pendura a figura dela. E o pessoal vai olhar e vai ficar curado. Mas como? Como? Faz isso. Aí ele traz esta figura de lá para explicar a sua cruz. Olha. Versículo de número 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quem crê. Mas como é que você vai crer num condenado, gente? Não é um simples condenado, é um condenado de cruz. Mas ele não tinha nenhum pecado. Mas como? Eu vou entender e eu vou aceitar isso como sendo substitutivo para mim. Isso é salvação. Nicodemos foi entendendo, ele foi trabalhando isso. E por fim ele fala da sua missão. Observe que a entrevista, essa conversa, começou movida por um interesse de Nicodemos conhecer Jesus. Sabemos que és mestre, não é suficiente. Sabemos que você veio de Deus, não é suficiente. Sabemos que o que você faz é genuíno, é autêntico, veio de Deus, não é suficiente. O que é suficiente então? Você nascer de novo. Mas eu vou voltar para o ventre? Mesmo que fosse possível, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um nascimento espiritual, pelo Espírito de Deus. Aí ele usa figuras e ele vai trabalhando esta ideia. E Nicodemos, então, acaba entendendo. Aí no versículo 16 ele fala da sua missão. Até então não revelada. Que se tornou o versículo-chave de toda a Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, acreditar, algo interno, é isso que produz novo nascimento, é isso que é a salvação. Para que te conheçam a ti, o único e suficiente Deus, e a Jesus a quem enviastes, isso é salvação. Aí os resultados, os frutos serão vistos na vida. Serão vistos ao longo da vida. Mas não como alvo, e sim como consequência. Entenderam? Ui. Nicodemos teve 3 momentos com Jesus. O primeiro é esse que nós falamos. O segundo momento é quando o Sinédrio resolve prender Jesus. A igreja resolveu prender Jesus. E eles então mandaram guardas para que fossem até Jesus e trouxessem Jesus preso. Os guardas foram lá, mas não conseguiram prendê-lo, dado a sua autoridade, não era o seu tempo ainda, né? Eles voltaram e disseram, nunca vimos ninguém com aquela autoridade. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 7, por favor. João capítulo 7, 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam ele,
Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhes eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Levanta sim. Qual é o profeta que vocês lembram que é da Galileia? Jonas. Jonas é galileu. O profeta Jonas, aquele do peixe, é galileu. Então eles labutaram em cima de um erro. Mas o que eles queriam, a bem da verdade, é chamar Nicodemos a uma consciência racional outra vez. Pode, porventura, alguma coisa vir daquele lugar? Sim, pode. Pode sim. Esse conceito, às vezes, ou preconceito, pode me impedir de grandes verdades ou de grandes bênçãos. E aqui, ele se manifesta em defesa de Jesus. Ele faz esta defesa, primeiramente, diante de si mesmo, quando ele procura Jesus e se expõe. Ele procurou de noite, não por medo, covardia, mas eu acredito que por considerar ou a sua ocupação ou a ocupação de Jesus. O pastor Barnett dá a ele o título de discípulo secreto. Esta lição é do pastor Barnett. Ele que deveria estar aqui, eu aprendendo com ele. Mas, como disse Jesus, deixa por enquanto. Ele, diante de si mesmo, fez uma posição por Jesus. Não era necessidade física, não era necessidade de saúde, era um desejo de conhecer e ele vai a Jesus. Ele se expõe quando ele vai a Jesus. Ele faz uma posição diante do sinédrio quando ele defende Jesus. A nossa lei julga alguém sem ouvi-lo? Vocês querem condenar o homem sem primeiro ouvi-lo? Nós temos esse hábito aqui. Eu não tenho conhecimento de ter acontecido isso alguma vez, a gente julgar esse homem. Ele se expõe diante do sinédrio. Já havia se exposto diante dos discípulos e diante de si mesmo. Agora ele se expõe diante dos seus colegas, 71 membros do sinédrio. E ele então defende Jesus ali. Não que Jesus precisasse de defesa. Não, não precisa. Quem é que vai defender Deus? Certo? Ele precisa mesmo que você o defenda? Às vezes a gente entra numa guerra como se Deus precisasse de nossa advocacia. Não precisa, irmãos. Eu é que preciso ser defendido por Ele. Se Ele precisar de minha defesa, então Deus sou eu, não Ele. Se eu precisar movê-lo de um lugar para o outro, eu é que sou Deus, e não Ele. Não entenderam a colocação? Então, Nicodemos não o defendeu por conta de uma necessidade de Jesus. Não. Ele é que tinha essa necessidade de se expor diante dos outros. Ele fez isso no sinédrio. Ele se apresenta e apresenta a sua posição. Ele poderia correr o risco de ser expulso. Olha aqui o que eles dizem aqui. Dar-se acaso que tu também és da Galileia? Eu vejo que você é galileu. Foi dito a um certo discípulo. Ele disse, não sou. Mas a tua fala te denuncia. Não sou. Tem como alguém dizer que eu não sou cearense? Não existe a possibilidade, gente. Não tem como. Eu não tenho um pescoço. A minha cabeça é quadrada. Eu sou cearense, não tem jeito, irmãos. Não tem como negar isso.
Eu tenho um nome alemão, ó só. Mas é só o nome. É só o nome. Eu vejo que você é galileu. É do mesmo time daquele homem que está sendo crucificado. Ele então negou. Aqui o pessoal pergunta, você porventura é da Galileia? Se você examinar, vai ver que não tem nada que saia bom da Galileia. Ele se defende. Ele defende a sua fé, defendendo Jesus. E por fim, diante do governo, ele se expõe. Quanto que os discípulos afastaram-se, ele se aproxima. Vamos lá para o capítulo 19. Por favor. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que secretamente, José de Arimateia, ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente veio até com Jesus à noite. Parece que todo mundo faz questão de dizer que é esse o homem que encontrou-se com ele. Toda referência a Nicodemos faz-se isso, como toda referência a Judas diz assim, aquele que o traiu. Para não sair da mente de ninguém, que esse homem é o que se encontrou com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram os dois, pôs o corpo de Jesus e o envolveram os dois em lençóis com aromas, como é costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. Os dois fizeram isso. Um era oculto, mas esse aqui não é. Pode ser que ele tivesse receio, José de Arimateia, mas Nicodemos não. Não nos é dito aqui acerca disso. Pelo contrário, sempre que faz menção a ele, é aquele que foi ter com Jesus à noite. É o que foi ter com Jesus à noite. Como se houvesse 1 milhão de Nicodemos. Não tinha tantos Nicodemos assim. Mas a ideia aqui é para que a gente saiba quem é esse homem e o que ele fez. E a conversão desse homem se deu lá em João 3. João 7 é reflexo, João 19 é reflexo. Ou seja, a sua posição diante de si, diante do sinédrio e diante do governo. Eu sei que tem muito crente 007. Conhece? Ele é, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele é um espião infiltrado, mas ninguém sabe. Não tem nenhuma evidência que seja espião. Mas ele não se mostra. Fica oculto, secreto. Nas escolas tem muito crente que ninguém sabe que ele é crente. Às vezes nem ele mesmo sabe que é. No dia em que o Senhor Jesus voltar, ele pegar o livro e começar a chamar pelo nome os que são seus, que é isso que ele fará. Pode ser que o nome de alguns que nós conheçamos não esteja lá. Porque a semelhança de Mateus capítulo 7, eles se convenceram que era muito bom. Racionalmente perfeito. Era exato, mas nunca entrou na mente ou no coração. Nunca saiu daqui para cá. É tão fácil cantar um hino que a gente conhece de cor. Tão fácil. Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Não é assim que diz a Bíblia? É. Quando você abre a boca, o que que sai? Quando você leva uma martelada no dedo, o que que sai? Não é o palavrão, nem a palavrinha. É a motivação que faz sair o que sai. Porque quando você dá uma martelada no dedo, a raiva é tão grande, vai você diz, glória, 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 glória. O erro é a mesma coisa. O erro é o mesmo.
Você só trocou a palavra. Estão entendendo ou não? Não é o que você fala, é a motivação que faz com que você fale o que você falou. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não é isso. É uma atitude interna, é de dentro, é uma disposição interna. Nicodemos, não é o que você faz, é o que ele fez e que você descansa no que ele fez. Você consegue entender isso? Mas como é que pode? Aí ele explica de novo, para que haja um novo nascimento. E houve. Porque ele se posiciona diante dos amigos, lá na empresa. Ele dá testemunho lá na empresa. O testemunho dele lá onde ele está poderia levá-lo a perder o emprego, mas ele não está preocupado com isso. Aqui diante do governo, sob o risco de ir para a cruz também, ele se apresenta, ele se expõe. Eu queria o corpo de Jesus para sepultar. Mas você é dele? Sim, ué. Ele se expõe quando ele pede o corpo. E quando ele paga essa alta quantia para preparar o corpo de Jesus, fica muito claro que ele é um discípulo de Jesus por conta do que ele está fazendo, não só pela defesa em si. Eu queria trazer algumas aplicações para nós. Eu conheci o Senhor Jesus aos 15 anos. E é interessante que ele chegou a mim, não por aqui, mas por aqui. Ele trabalhou o tempo inteirinho aqui, ó. Mas não pode ficar só aqui, tem que vir para cá. Alguns é só por aqui, mas tem que vir para cá. Dá para entender ou não? É um equilíbrio. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a razão da minha fé, eu sei. Isso é razão, ó. Mas não é só aqui, é aqui também. Mas não é só aqui, é aqui também. É um equilíbrio. Mas não é racional, é ultra-racional, é supra-racional. É fé. É fé. Mas ela passa pela razão. Ela passa pela razão. Ele não anulou a minha razão. Não. Mas ele entendeu que para chegar na mim tinha que ser pela razão. Porque eu sempre fui muito exato, matemática, o tempo todo. Ele chegou aqui, ó. Nicodemos, exatamente assim. Muito racional, 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 racional. Por que você não faz isso? Porque não é certo. É por isso que você faz isso? Por que você dá o dízimo? Por que você vem todo domingo à igreja? Não, estou acostumado. É isso? Então reveja isso. Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você fecha os olhos para orar? Você pensa ou não? Ah, a Conceição fecha o olho, também fecho. Ah, eu vi a Simone cantar, também vou cantar. Por que você faz o que você faz? Qual é a motivação que te leva a fazer o que você faz? Pense nisso. Nós não somos robôs, irmãos. Deus não salvou robôs. Não, salvou gente dotada de vontade. Gente dotada de vontade. Irmãos, eu tenho uma vontade, às vezes, tão forte, você não tem ideia. Pergunta para a Beth. O Evangelho, pelo Espírito de Deus, faz com que eu abra mão da vontade. Às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, lá no céu vai ter queijo? Será que não vai ter queijo lá? E se a gente, nem rapadura? Será que a gente não vai poder levar, pastor Daniel, um pouquinho de queijo, rapadura, coisa lá do Nordeste? Eu estou abrindo mão da vontade. O jejum é uma ferramenta para que a minha vontade perca força sobre mim. Vocês sabem disso, né? O jejum não é uma ferramenta para que Deus diga sim ao que ele disse não. Não, não é. Vamos fazer um jejum? Por quê? Olha, eu quero comprar um carro, mas meu dinheiro não dá, meu salário não dá.
A gente faz um jejum e vai lá e, pela fé, eu compro o carro. Isso chama-se irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Deus disse não. Pode até acontecer, pode, que o Samuel viu lá, gente, eu vou dar um carro para ele, olha, coitado, tanta fé. Aí vai lá e compra o carro. Eu digo aí na igreja, irmãos, não falei para vocês terem fé? O Samuel fez me ajudar ou me prejudicar? Me prejudicou. Porque eu vou elaborar conceitos em cima de terra movediça, areia movediça. E vou dizer, gente, vale a pena. Eu orei ontem de madrugada ajoelhado. Aí eu falei para os irmãos, olha, ontem foi uma bênção, eu orei ajoelhado. Aí a Conceição, pegar a Conceição para Cristo. Ela ouviu isso, é uma questão. Já sei, é orar de noite ajoelhado, porque o pastor contou lá, aí ela foi e não deu certo. Aí eu prejudiquei ela com o testemunho que eu dei. Irmãos, não é aqui, é aqui e aqui. E o jejum que eu tenho que fazer é para que a minha vontade perca força sobre mim. Essa semana eu vou fazer um jejum de caviar. Ficar a semana todinha sem comer caviar. Eu e o Carlos Guedes. Pronto. Não é isso, irmãos. Eu nunca nem comi caviar, gente. Vou fazer jejum que eu não sei nem o que é. Grande coisa eu estou fazendo. Para o Renato fazer é difícil. Para o Renato é difícil. Para mim, não. Eu não sei o que é. O Renato está acostumado com esse negócio todo de caviar, aquela coisa toda. Entendeu? Então, ele pode fazer de caviar. Gente, eu vou uma semana sem caviar. Mas para mim, não. Tem que ser uma coisa que me diga respeito. Queijo, por exemplo. Aí, eu fiz um jejum de queijo. Ah, que luta! Meu Deus do céu! Final do dia, vamos lanchar, vamos comer um pão de queijo. No estômago eu lembrei do pão de queijo. O senhor está perdido. Perdi. No estômago foi que eu fui lembrar do jejum. Aí já tinha ido. Aí, senhor, eu faço o seguinte, amanhã eu faço de novo. Aí eu fiz o dia seguinte. É uma luta para mim. Porque o queijo me chama. Me leva, me leva. Irmãos, eu passo na prateleira de frios e ele me chama, me leva, me leva. Para mim, essa ideia é mais difícil. Entender a ideia? Então, eu vou trabalhar isso para que a minha vontade perca força sobre mim. Vamos colocar em pé? Obrigado. Senhor, trabalha o nosso coração para sermos aquilo que o Senhor projetou que fôssemos. Ajude-nos a nos examinar, para que não precisemos ser examinados por outros. Ajude-nos a analisar as nossas motivações, o que nos levam a fazer o que fazemos. Nos ajude, Pai. Porque as nossas motivações precisam ser santas, não apenas as nossas ações, mas o que nos leva a fazer o que fazemos precisa ser analisado. Aquele jovem rico se apresentou a Jesus com uma pergunta saudável para a sua idade. O que deveria fazer para herdar? E o Senhor trabalhou os princípios e apresentou para ele. O Senhor não embarcou no que ele falou, mas na motivação que o levou a perguntar o que perguntou. Aqui se aproxima do Senhor durante a noite Nicodemos, com alguns anseios interessantes. E o Senhor explicou com clareza, falou a linguagem que ele entendia. E ele aceitou isso. Ele se posiciona diante de si, depois se posiciona diante do sinédrio, dos seus colegas de empresa, de igreja, de repartição. E depois ele se posiciona diante do governo. Ajude-nos a fazer assim também. Trabalha conosco, não desiste de nós, Pai.
Queremos experimentar este novo nascimento, que vem do alto, que é feito pelo Espírito. Ele sela o nosso nome. Abençoe-nos, portanto, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado.